Olá pessoal, prazer mais uma vez. Temos a oportunidade de aprender pela palavra de Deus como vencer as lutas, como ser uma pessoa melhor. E hoje o tema que eu quero tratar com você é intimidação. Não é intimidade, é intimidação. Pessoas, agências que se levantam para impedir que a gente faça o que a gente quer, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente quer ser. Porque a intimidação não é só para impedir de fazer alguma coisa. A intimidação vem para que você não seja alguma coisa. De fazer alguma coisa, você vai encontrar muito no livro de Atos. Quando a igreja crescia, tanto em Jerusalém quanto pelo mundo, os judeus que se opunham à fé cristã no início, aqueles que tinham outras religiões, tentavam dizer: aqui você não vai fazer isso, na minha cidade você não prega. Então é muito comum a intimidação para você não fazer. A mais grave é a intimidação para você não ser alguma coisa. E tem aquela frase típica, né? Quem você pensa que é? Ou quem fulano de tal pensa que é para fazer isso? Então, nós somos intimidados para não exercer a nossa fé, de não falar o que a gente tem convicção, a gente é tolhido, ou a intimidação é para que você não possa compartilhar aquilo que está no seu coração, ou é base das suas convicções. Então, em alguns momentos, em algumas situações, no mundo político, no mundo da sociedade, na sua casa, na escola, onde quer que você vá, você, pela sua fé, pode ser intimidado. Neemias passou por isso. Eu estava lendo o capítulo 6 do livro de Neemias, que conta a história da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele tem dois oponentes, dois antagonistas, Sambalá e Tobias. Esse número vai aumentar de uma forma maior. Mas são pessoas chaves, com certa influência, que são opositoras, que são intimidadoras do trabalho da reconstrução dos muros ali em Jerusalém. E é interessante que Neemias vem com uma convicção da fé. A convicção da fé, ela nos dá condições de enfrentar todo e qualquer processo de intimidação, de medo, de culpa, porque a fé nos dá certezas. E ele, sabendo que há oposição, ele continua o seu trabalho. E os opositores, a princípio, eles pensam que toda iniciativa se assemelha a fogo de palha, ou seja, vai ter um começo, mas vindo as dificuldades, as oposições, a intimidação, esse grupo vai desistir. Só que não foi isso que aconteceu com Neemias e o grupo que ele liderava. Chega um momento que ele consegue fazer todo o muro, fechar todas as brechas, apenas restava colocar as portas nos muros da cidade de Jerusalém. Aí a coisa muda. A intimidação toma corpo. Ela vai além da carga de palavra, ela vai para a hostilidade de ameaças físicas, ameaças morais, e aí vai. Por esse caminho aí vai. O capítulo 6 dá uma informação muito interessante. E aí nós vamos descobrir que a intimidação vem quando a gente começa a prosperar na nossa vida, quando a gente começa a dizer que o que disseram de mim, as impossibilidades que me apresentaram foram vencidas e eu posso fazer mais e ser mais, ela toma corpo e se torna real e concreta. Diz o versículo 1 do capítulo 6 de Neemias: quando Sambalá e Tobias e o restante dos nossos inimigos souberam, a informação chegou, que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado brecha alguma, eles tiveram a ira acesa e aí mandaram um recado que está no versículo 2. Mandaram uma mensagem, a seguinte mensagem: venha,
vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Há toda uma tentativa aí de ocultar as reais intenções. Há uma intenção de parar, deter o trabalho que a gente está fazendo. E aí você vê uma camuflagem, um camaleão trocando de cores. Sanbalá e Tobias desprezavam, menosprezavam, mas quando viram que a coisa estava sendo realizada, eles trazem uma palavra de temos que ter diálogos, temos que conversar. A intenção é clara. A intenção era de fazer uma cilada e matar Neemias. Tanto é que eles querem tirar Neemias de Jerusalém, onde estava a tropa, onde estavam os reconstrutores do muro, para um pequeno local, isolá-lo para matá-lo. É isso que o predador faz, tira da manada para matar. E a gente vê claramente a intenção da intimidação é de nos fazer parar, deixar de acreditar e nos fazer fracos. O versículo 9 diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, ou seja, enfraquecer. É a intenção da intimidação. Enfraquecer. E se a gente não crê, se a gente não tem paixão, se a gente não tem convicção, a gente começa a ser minado dessas convicções e a acreditar que o pior virá, que o cenário mais catastrófico se avizinha e não adianta fazer mais nada, melhor parar ou desistir. Essa é a intenção da intimidação, pensar que somos fracos e paralisar a obra. E eu falava que a intimidação vem quando a gente prospera. Quando eles souberam, eles tomaram uma atitude. Uma outra coisa ainda sobre a intimidação. Essa intimidação vem de onde a gente menos espera, porque eles sabiam que Sanbalá e Tobias, que fazia parte do grupo dos samaritanos, tinham tudo para se opor ao grupo que se organizou para reconstruir o muro. Mas a oposição ganhou novos adeptos, pessoas que Neemias jamais esperava. E eu vou dizer algo muito sério. Às vezes a gente pensa que todo mundo que se diz crente, profeta, profetiza, pastor, é inofensivo. Tudo que ele fala ou ela fala tem peso de Deus falando. Olhe bem, não é assim. Não é assim que funciona. Se você olhar comigo o versículo de número 10, olha o que diz. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metalbeque, que estava trancando portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado. Não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalá o tinham contratado. Versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam, prossegue o trecho bíblico, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Uma pessoa que era profeta, uma pessoa conhecida, que a princípio Neemias tinha confiança e aproximação. Diz o versículo 12 que Neemias percebeu que havia engano. Meus irmãos queridos, sejam criteriosos, sejam sábios, peça a Deus sabedoria, porque homens, são pecadores, são frágeis,
Pessoas podem, em nome de Deus, falar mentiras. Em nome de Deus, podem querer intimidar, enganar, usurpar. Tem uma frase que eu ouvi certa vez que tem muitos que usam a religião para enganar. E não é à toa que o mundo fala de pastores, fala da religião de uma forma muito enfurecida, porque muitos têm usado a religião para enganar, causar temor e ganhar dinheiro. Se esse tipo de gente não conseguir te ganhar pelo medo, vai te ganhar pela ganância, vai te ganhar pela usura e pelo desejo de ser próspero. É o que a gente chama de teologia de prosperidade. Quando ele provoca medo no seu coração, vai te intimidar. Ou seja, você depende dele. Se ele não orar, a coisa não acontece. Se ele não orar, você não vai ser curado. E se você não fizer o que ele diz, você vai adoecer, vai até morrer. Isso é gente maligna. E outra frase que eu ouvi, não sei quem falou, mas é uma verdade cristalina. Existem homens maus e nós precisamos tomar cuidados contra homens maus. Mas dentre todos os homens maus, o pior dos homens maus são os homens maus religiosos. Não estou dizendo que o homem religioso é mau. Eu estou dizendo que o pior dos homens maus são aqueles que usam Deus para fazer o mal. Porque boa parte daqueles que têm Deus na sua vida usam Deus para fazer o bem. Mas vigie. Semaias era um homem da religião, era um profeta, que tinha o desejo de intimidar e o fim era causar desmoralização, desacreditar Neemias, difamá-lo, porque quem usa de intimidação tem esse propósito. O que fazer então quando eu sou alvo da intimidação? É uma pergunta que muita gente faz. O versículo de número 2 e 3 nos dá uma resposta a essa pergunta. O versículo número 2, diante do convite que foi feito a Neemias, vamos para um povoado, um lugar deserto, para a gente conversar, a gente vê Neemias tomando uma postura, dizendo no versículo 3, estou executando um grande projeto, uma grande obra, e não posso descer. Diga, o que vocês estão dizendo que não é para fazer, é a minha grande obra de vida. E isso é importante para mim. Se é importante para mim, eu não abro mão daquilo que é importante para mim. A intimidação diz, abra mão, mas a fé diz, eu não abro mão. Afirme com seus lábios, para o diabo, para os seus opositores, que o que você está fazendo é uma grande obra e que você está muito ocupado fazendo essa grande obra. E você vai se deparar com uma realidade. A intimidação ela é perseverante, ela não desiste facilmente. Tanto é que no versículo de número 4 diz, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Se há perseverança de um lado, tem também perseverança daquele que está sendo intimidado, dizendo, Deus me deu uma grande obra, Deus me deu um desafio e eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. A fé vê o invisível. E quando você vê o invisível, você é recoberto de coragem, de intrepidez para fazer a obra de Deus. Saiba que a intimidação, ela vem com conteúdo de maldade e de inverdades, de mentiras. Eles ameaçam, quando Neemias não cede, não é intimidado, ele então recebe uma carta com conteúdo de ameaças. Versículos 5 e 6 diz, então, na 5ª vez, Sanballat mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações e Gesem dizem que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação
a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso devemos conversar. A ameaça, a intimidação andando juntas e a mentira. Como é que você vence a ameaça, a intimidação e a inverdade? Com a verdade. A verdade vence. A verdade liberta e a verdade vence. É isso que Neemias faz quando enfrenta a inverdade lançada sobre ele. Versículo 9, ele vai e ora e coloca diante de Deus a sua necessidade, diz o texto no versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-me, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. A oração, a verdade, você sabe no seu coração o que você está fazendo. Então você tem a verdade do seu lado e tem Deus do seu lado. Quando você sabe disso, que a mentira não vence e a fé traz segurança, querido, vá à frente, continue lutando, porque a vitória vem. E ele faz uma coisa muito interessante, ele na sua oração apresenta os nomes das pessoas que estão sendo agentes da intimidação e das acusações, e ele coloca diante de Deus e ora apresentando a sua situação diante de Deus. Eu estou aqui lendo o versículo 14 do capítulo 6, ele falando com Deus em oração, diz, lembra-te do que fizeram Sambalá e Tobias. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Lembra-te, Senhor. Lembra do que eu estou fazendo de bem, mas lembra também do que essas pessoas estão fazendo de mal e toma providência. Aqui ele vai citar até uma profetisa, uma mulher a serviço de Satanás contra o reino de Deus, um grupo de profetas, ele fala aqui, e o restante de profetas que estão tentando me intimidar com falsas profecias, falsos profetas. Tem gente que vive escravos de profecia e acham que se o profeta falou, Deus falou. Deus fala na sua palavra. O princípio de avaliar uma profecia é o que está escrito. O profeta fale o que bem entender, mas o crivo de avaliar e de ver se o que ele fala vem de Deus ou não é a palavra de Deus. Muita gente está nas mãos de profetisas e profetas e vive intimidados, escravos dessas pessoas. A intimidação na vida como um todo precisa ser combatida. Deus, quando está do nosso lado e quando a gente recebe uma grande obra a fazer, uma grande tarefa de vida a se cumprir, a gente vence a intimidação e chega lá, porque Deus anda ao nosso lado. Deus abençoe muito sua vida. Toda vez que você for intimidado, saiba que para cada intimidação há uma palavra de não temas, há uma palavra de fé que te faz prosseguir e concluir a obra que Deus te deu de fazer e de ser. Não deixe de ser porque você está intimidado. Siga firme no seu projeto com Deus. Eu concluo essa palavra me lembrando da história de Daniel. Daniel, um grande homem, vivia no exílio e houve um decreto que impedia que ninguém se ajoelhasse diante do seu Deus, senão a imagem de Nabucodonosor. Ele sobe no seu quarto e se dobra diante de Deus em direção a Jerusalém. Ele não para de orar, não para de se inclinar perante Deus, mesmo havendo um decreto, mesmo havendo intimidação. Ele é descoberto e mesmo assim, tendo que ir para a cova de leões, não foi intimidado, continuou vivendo pela fé. Que seja assim conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.